Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre raiz ou zero de função afim. Vamos lá? Vamos pensar. Você sabia que o zero ou raiz da função afim pode estar relacionado com algumas aplicações no nosso dia a dia? Sim, pode, gente. Afinal, a função já é algo do nosso dia a dia. Então, a raiz ou zero, que é um ponto desta função, também vai ter uma aplicação bem legal no nosso dia a dia. Então, vamos ver a situação dos donuts aqui. Quem gosta de donuts? Levanta a mão. Ah, a gente gosta, né, gente? Principalmente por causa da cobertura, né? Gabi começou a vender donuts para aumentar seus ganhos mensais. Olha aí, ó. Então, quem quer aumentar os ganhos em casa pode, de repente, ir para a cozinha, fazer alguma coisa bem gostosa lá, que você sabe que é bem gostosa, que o povo elogia e vende, ajuda a aumentar os seus ganhos. Então, a função LD igual a D menos 50. Opa, não entendi nada. Respira aí. Relaciona o lucro em reais que ela tem em D, quantidade de donuts. Então, L é o lucro dela nessa venda e D a quantidade de donuts, tá bom? Quantos donuts ela precisa vender para não ter prejuízo? Então, aqui eu já tenho a função. O que eu preciso entender? Eu preciso entender o que esta informação em português significa para mim na função, ou seja, em matemática. O que significa não ter, Não ter prejuízo. Não ter prejuízo significa também não ter lucro. Ela não está falando de lucro, está falando em apenas não ter prejuízo. O que isso significa? Significa que o L é igual a zero, o lucro é nulo, eu não tenho nenhum lucro, eu não ganho nada, mas eu também não perco, não tenho prejuízo, tá bom? Então aqui o L é zero. Bom, agora que eu já entendi que o L é zero, ficou fácil, é só substituir, né? Zero igual a D menos 50, o D é 50. Então, para que ela não tenha nenhum prejuízo, ela vai ter que vender 50 donuts. Só que nessa situação, tudo que ela vender, ela já gastou na confecção, na hora de comprar os ingredientes para fazer esses donuts, ok? Mas não perde nada e também não ganha, tá bom? Então, nesse caso, 50. Então, se eu quiser construir o gráfico dessa função e indicar qual é o lucro dela quando ela vende 250 donuts, como que eu faço isso? Então, bora lá. Para construir o gráfico, se eu pegar essa informação do lucro aqui, ó, quando o lucro é nulo, eu tenho D igual a 50. Então, eu tenho um par ordenado aqui, né? Quando D é igual a 0, o Y é 50. Então, tá aqui, ó. Quando o Dzinho é igual a 50 ali, tá bom? Quando o Y é 0, o Y tá 0 aqui, ó. E eu tenho um outro ponto aqui, ó, que é esse menos 50. O menos 50, ele é o B dessa função. Coeficiente linear, é onde corta no eixo Y. 2 pontos determinam uma reta. Então, olha lá a reta. O gráfico da minha função, passando por 2 pontos. O gráfico, a escrita algébrica, a representação em gráfico, tá bom? As duas falam a mesma coisa de forma diferente. E se ela vender 250 donuts? Bom, no gráfico, de repente, se a gente constrói ele pequenininho, você não chegou perto do 250 para olhar no gráfico. Então, você pode ter o auxílio da álgebra. Você coloca no lugar do D 250. Então, vai ficar 250 menos 50, o lucro será R$200 se ela vender 250 donuts, certo? Isso, se você fizer o gráfico no GeoGebra, é possível que você tenha essa informação no gráfico mesmo, né? Você vai ampliando até chegar nesse ponto. Caso contrário, você pode fazer e conseguir ele algebricamente, tá bom? Então, olha lá, bem importante. Gráfico da função afim. O zero da função é a raiz da equação. Tá bom? Então, é bem importante lembrar disso. O zero da função é a raiz da equação. Quando você toma y igual a zero, é onde corta no eixo x. Falando onde corta no eixo x, eu tenho a equação, eu tenho a função, a equação é zero. Se eu resolver essa equação mesmo de forma genérica, eu vou ter que x é igual a menos b sobre a. Então, é exatamente essa que é a raiz. Então, ou você resolve a equação, ou você lembra direto que basta pegar menos o coeficiente b dividido pelo coeficiente a.
esse vai ser o zero ou raiz da tua função, que é onde corta no eixo x, ok? Nesse vídeo nós falamos sobre raiz ou zero de função afim. Espero que vocês tenham gostado e até breve!